Está em dúvida sobre o que estudar para se tornar um desenvolvedor melhor? Vem comigo que eu vou te apresentar o Roadmap.sh. O Roadmap.sh é um site que nos fornece guias sobre as carreiras de desenvolvimento de software. Como vocês podem ver, aqui a gente tem diversas guias, diversas carreiras, como front-end, back-end, DevOps, banco de dados, Data Science e assim por diante. E como que funciona essas carreiras? Como que o Roadmap nos ajuda a nos guiar, a nos orientar com os nossos estudos? Então, por exemplo, eu vou falar da carreira de back-end, que é a minha área, que é a área que eu conheço. Então, o que acontece quando eu clico ali em back-end? Olha só que bacana. Quando a gente clica ali em back-end, ele nos apresenta essa parte visual, ou seja, ele dá todo um organograma, tipo um mind map aqui, para nos guiar em diversos assuntos que são importantíssimos para um desenvolvedor back-end. O que de fato um desenvolvedor back-end deveria dominar, conhecer, ou seria um nice to have, né? Seria legal se ele soubesse aquilo. Então, para isso, ele classifica ali em 3 níveis. Aqui ele fala, ó, Personal Recommendation, Alternative Option e Order Not Strict, Learn Anytime. O que ele quer dizer com isso? O roxinho aqui, tá? Ele está dando uma recomendação pessoal, ele está dando a opinião dele. Ó, se você for escolher uma linguagem de programação, eu sugiro que você escolha JavaScript ou Go. Mas ele fala, você também pode escolher outras opções. Python, Ruby, Java, C#, PHP ou Rust. Depois a gente vai ver também esse último item aqui, que seria um opcional. Mas vamos lá. Então aqui, por exemplo, tá, eu vou escolher o Java, que é a minha linguagem preferida, que é a linguagem que eu recomendo para quem está começando. É uma linguagem de alta empregabilidade, extremamente estável, com uma comunidade fortíssima, enfim. Escolhi aqui o Java. Quando eu clico aqui no Java, ele vai dar um descritivo do que é a linguagem, o que é o foco dela, e também ele tem alguns itens que nos apoiam aqui com itens de estudo. Então, se eu quero informações aqui sobre o Java, eu posso estar clicando em algum desses itens que eu vou estar encontrando uma série de conteúdo aí sobre o Java. Bom, legal. Então, primeira coisa, eu vou ser um desenvolvedor back-end, o que eu tenho que fazer? Escolher uma linguagem. Escolher a linguagem, eu vou ter que conhecer alguns conceitos de internet. Por que eu tenho que conhecer alguns conceitos de internet? Porque hoje a gente desenvolve totalmente voltado para a internet, sobre o protocolo HTTP, desenvolvimento de APIs para aplicações mobile, está consumindo esses dados, enfim. Então, é mais que fundamental você conhecer aí como funciona a internet e o seu protocolo, é o protocolo HTTP. Então aqui ele provê para a gente, dentro aqui do item internet, como que funciona a internet. Então eu clico aqui, ó, ele explica como que funciona a internet. E se eu quero aprofundar esse estudo, eu vou clicar em algum desses itens aqui que ele está fornecendo para mim. Então, por exemplo, Introduction to Internet. Eu vou clicar aqui. Dentro do próprio site do Roadmap.sh, ele vai dar todo um conteúdo aqui explicando o que é internet, DNS, IP, enfim, parte de criptografia, chaves públicas, cibersegurança, e tem muita coisa para a gente aprender aqui no conteúdo do tópico de internet. Legal? Bom, então voltando aqui. Seguindo, então eu preciso conhecer também a parte de versionamento. Para isso aqui ele sugere o Git. Eu poderia estar usando outro versionador aí de código, mas claro, o Git ele é o líder. Todas as boas empresas, vamos dizer assim, as empresas que prezam por qualidade aí no mercado, elas usam o Git. E aí o Git, sendo a ferramenta ali de versionamento, eu tenho os vendors, quem que de fato usa o Git para fazer o versionamento. Então eu tenho ali o GitHub, tenho o Bitbucket, tem outras opções, GitLab, e aí aqui no caso ele dá como sugestão o GitHub. Eu também sugiro também o GitHub porque é o mais conhecido, é o mais utilizado, mas também você pode ficar à vontade aí para usar outra opção que talvez já tenha o seu gosto, a sua preferência. Bom, seguindo, então aprendi a escolher a linguagem, aprendi os conceitos de internet, já sei como funciona ali a parte de versionamento do Git. Agora eu quero aprender um banco de dados. Olha só que legal, ele sugere aqui o PostgreSQL. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um curso aí, introdutório de PostgreSQL. Se você não conhece nada, assista lá esse curso,
você vai aprender aí os principais conceitos para dar os primeiros passos desenvolvendo uma aplicação usando o banco de dados Postgres. Aqui ele sugere o Postgres, você poderia também estar usando outro banco de dados relacional, como Estudo, mas se for para dar minha opinião, o Postgres é a melhor opção. E aí você tem outras opções aqui, né? MySQL, MariaDB, MySQL também é um banco extremamente utilizado, seria também uma boa opção. Oracle, SQLite e assim por diante. Legal. Indo aqui para a parte de APIs. Como eu falei, hoje em dia você desenvolve, como desenvolvedor back-end, você expõe APIs, ou seja, que são pontos de comunicação ali com uma aplicação mobile, com uma aplicação web, aplicação desktop eu nem diria, que a gente fica nesses dois, aplicação web e aplicação mobile mesmo. A aplicação desktop raramente você vai estar encontrando hoje em dia. E aí você precisa conhecer os conceitos de API. Como que você vai expor esses dados ali para uma aplicação? Através do SOAP, do REST, gRPC, GraphQL. Então aqui ele sugere, dá essas opções na verdade, e ele fala o seguinte, ó, eu sugiro para você aprender o REST e aí o conceito de JSON APIs, né, que estão muito atrelados a esses dois. O JSON é o formato utilizado, o formato padrão utilizado aí pelo REST para estar provendo os dados às APIs. Então, você teria que aprender aí os conceitos de REST. Então, clica aqui, ele explica o que é REST. E aqui a gente tem alguns artigos. Roy Fieldings, que é o mestre aí, né, do conceito de REST. Tem uma série de outros artigos que você pode estar lendo aqui para aprender sobre o REST. E na parte de APIs, a gente tem a parte ali de segurança, tá? Que envolve a parte de autenticação. Então, para isso, você tem que conhecer conceitos como JWT, OAuth, Basic Auth, Token Auth, enfim, uma série de formas de autenticação, de garantir a segurança ali da tua API. E aí você tem todo esse guia aqui que você também pode estar utilizando. Além disso, a gente tem a parte de caching, tá? Para evitar que você fica toda hora ali solicitando a mesma informação para o servidor, para evitar uma sobrecarga, você também precisa conhecer a parte ali de caching, parte de server-side, CDN, né? Se você está servindo conteúdo estático, HTML, imagens, enfim, a parte de caching do client-side, enfim. Então também você tem que conhecer essa parte de caching aqui. Descendo, você tem a parte de Web Security, que é a parte de criptografia. Quando você trafega algum dado sensível, como por exemplo uma senha, um dado de cartão de crédito, você tem que se preocupar com esses dados, de forma que esses dados não estejam abertos. Caso alguém consiga interceptar aquela comunicação entre o browser e o servidor, ele não consiga visualizar qual que é a informação que está sendo trafegada. Para isso, a gente precisa conhecer ali os conceitos de criptografia. Os algoritmos de criptografia, como o MD5, SHA, e aí tem o Scrypt, Bcrypt, enfim. Esses conceitos também são fundamentais para um desenvolvedor back-end. Seguindo aqui, temos a parte de testing. E a parte de testing, você quebra ela em três abas, né? Integration Testing, Unit Testing, Functional Testing. Então também você aprende aqui o que significa cada um dos conceitos. O que é um teste de integração, o que é um teste unitário, um teste funcional. Conceitos fundamentais também para um desenvolvedor back-end que quer entregar um software de qualidade, um código de qualidade, com boa manutenabilidade, enfim. É fundamental que você conheça esses conceitos. Parte de CI/CD. Também é um mundo aqui que tem uma série de coisas para aprender, mas de forma bem simplista, o que é CI/CD? CI/CD é CI, Continuous Integration, e CD é Continuous Deployment. Ou seja, o código que a gente vai produzindo, a gente vai de forma contínua, integrando e entregando ele em produção. Então, esse é o conceito de CI/CD. Você desenvolveu uma feature, integrou esse código ali no teu master, o código ali que está em produção, e aí você já disponibiliza isso para os seus usuários. E toda essa esteira de entrega e integração, ela tem que ser uma esteira automática. A gente costuma dizer que é uma pipeline. Então, ele segue uma esteira ali, que ele executa uma série de passos até fazer de fato o deploy da aplicação em produção. Então, a gente precisa também conhecer os conceitos ali de CI/CD. Seguindo aqui, aí a gente pode começar a aprofundar em alguns itens, por exemplo, a parte de banco de dados. Então, quero conhecer ali como que funciona o ORM, né, que é um framework Object Relational Mapping. Ou seja, por exemplo, aqui se tratando de Java, a gente tem ali a JPA implementada pelo Hibernate. Você consegue, através do mapeamento ali do seu domínio, das suas classes, das suas entidades, mapear aquilo
para uma tabela, para um índice, ou seja, você representa aquele seu domínio ali, aquele seu pojo em uma tabela ali no mundo relacional. E aí você também tem outros conceitos de transação, ACID, conceitos fundamentais. Para quê? Para que você consiga manter a consistência dos dados na sua aplicação e também evitar problemas ali de performance, fazer chamadas desnecessárias ali para o teu banco de dados, trazer dados que de fato não façam sentido para aquele contexto ali ou para aquela feature. Tem essa série de outros itens aqui, né? N mais um problem, normalization, como que eu lido ali com a parte de falhas, parte de profiling, quando eu preciso fazer um tuning, uma query que está muito lenta, então você precisa entender por que aquela query está lenta. Será que está faltando um índice? Será que eu estou fazendo um scanning de forma incorreta? Parte de migrations para você versionar ali as suas tabelas, a criação de tabelas, adição de campos, remoção de campos, toda a parte ali de DDL, você tem o versionamento disso através das migrations. E aí a gente vai se aprofundando um pouco mais aqui em Scaling Database. Só que eu vou subir um pouquinho aqui, porque eu esqueci de falar sobre aqui em Web Security, de forma bem rápida, mas você precisa também conhecer os conceitos de HTTPS, que é o quê? É você trafegar sobre o protocolo HTTP com uma camada de segurança, que é a parte vem juntamente com essa parte que eu comentei aqui da criptografia. Você trafega os dados ali da requisição da aplicação de forma criptografada, usando aí os conceitos de SSL, TLS, parte de OWASP Risks, ou seja, quais as vulnerabilidades que pode estar envolvendo ali quando eu estou trafegando o dado do cliente para o server. Então todos esses conceitos você precisa também conhecer. No final a gente percebe que o back-end developer hoje em dia, não adianta ele conhecer somente aqui a linguagem de programação. Eu conheço só o Java aqui e tá tudo certo. Não, você precisa conhecer muita coisa além disso. Banco de dados, é a parte de segurança, é a parte ali de versionamento do código, é a parte ali de infraestrutura, né? Onde que está deployadas as minhas aplicações, enfim. De fato, é muita coisa. Seguindo aqui, o item de Scaling Databases, foi um pouco que eu comentei aqui, a parte de indexação dos dados, das tabelas, dos campos, e aí a gente tem outros conceitos aqui que ele trata como opcionais, que é quando a gente entra ali na parte de NoSQL, tem o teorema CAP, a parte de sharding, se eu estou trabalhando, por exemplo, com MongoDB, como que eu faço a replicação e distribuição dos dados em diversos nós ali do meu cluster, enfim, são assuntos também que a gente vai ali se aprofundando no decorrer da carreira. Claro que aqui, pessoal, isso daqui você não vai conhecer esses assuntos numa paulada, numa tacada só. De acordo com o que você vai evoluindo ali na tua carreira, você começou ali como desenvolvedor júnior, depois vai para pleno, sênior, staff e assim por diante. Então, conforme você vai evoluindo a sua senioridade, você vai precisar se aprofundar nos assuntos que você lida ali no dia a dia. Parte de Software Design e Architecture. Isso daqui é um assunto que eu gosto muito, eu acho bem legal, que aí entra os padrões arquiteturais. Hoje em dia está muito em alta, né, o hype ali dos microservices, mas também começou ali também um certo questionamento até que ponto faz sentido ou quando eu devo usar os microserviços. Será que eu não deveria, de fato, nesse tipo de aplicação, nesse tipo de contexto, seguir ali com os monolitos, enfim. Então, você precisa conhecer os padrões arquiteturais para tomar esse tipo de decisão. Quando você está ali numa posição mais de liderança técnica, você precisa conhecer as diferenças, os trade-offs, as vantagens e desvantagens que a gente tem em cada padrão arquitetural para decidir. Quando você tem um projeto novo, como que eu vou estar seguindo? Eu vou estar usando aqui um monolito, eu vou estar usando um microserviço, vou estar usando aqui uma lambda, né, no conceito ali de serverless e assim por diante. Então também são conceitos importantíssimos da gente estar dominando. E aí, vindo um pouquinho mais para baixo aqui ele tem, né, ele fala Design and Development Principles. Então aqui eu estava falando da parte arquitetural. Aqui eu tenho a parte de design e princípios de desenvolvimento, e aí eu entro aqui no GOF, o Gang of Four, é o clássico aí dos padrões de projeto, Strategy, Builder, Factory, enfim, tem uma série de padrões de projeto que nada mais são do que receitas ou recomendações de boas práticas quando você está desenvolvendo ali orientado a objetos. Parte de Domain Driven Design, que é eu entender e fazer a separação de forma coesa dos meus domínios. Então tem uma aplicação ali de pedidos, como que eu separo, né, as entidades, pedido, produto, os itens do pedido e assim por diante. Então, o Domain Driven Design, ele ajuda muito a gente nessa quebra, nessa separação
do entendimento de fato do domínio. A parte de Test Driven Development, ou o famoso TDD, que é o desenvolvimento orientado a teste, conceito também bem interessante. CQRS e Event Source, aí já começa assuntos aqui, tanto é que ele coloca como opcional, já são assuntos mais avançados, mas também que é muito importante você conhecer de acordo com a sua senioridade. Descendo um pouco aqui, a gente tem a parte de Containerization versus Virtualization, que é a parte ali mais de infraestrutura. Hoje em dia, a gente não usa, por exemplo, instala aqui na minha máquina, por exemplo, eu não instalo aqui o banco de dados, eu não instalo aqui, por exemplo, o RabbitMQ, ou qualquer que seja uma ferramenta de infraestrutura que a minha aplicação precisa. Eu faço a parte de, eu utilizo, na verdade, a containerização. Eu utilizo para isso o Docker. O Docker me permite de forma muito rápida, sem consumir muitos recursos da minha aplicação, eu subir aqui, por exemplo, um Postgres, um RabbitMQ, um Kafka, um Redis ou qualquer outra ferramenta que a minha aplicação precisa. Então, conceito de Docker e até também, claro, né? Não só a parte de infraestrutura, mas também a parte da minha aplicação. Então, quando eu vou gerar ali um artefato da minha aplicação, por exemplo, um jar ou um WR, e quero fazer o deploy disso, então eu gero uma imagem da minha aplicação e faço o deploy dela aí usando o Docker. Também conceitos importantíssimos de você estar conhecendo. Docker e Kubernetes, esses dois caras estão lado a lado. Bom, e aqui eu vou um pouco na parte de web service. Também temos que conhecer a parte ali dos servidores web. Nginx é o mais conhecido aí do mercado, então você precisa conhecer os conceitos ali de proxy reverso, como que funciona, como que eu exponho um endpoint ali para a internet, o que eu preciso estar configurando, quais as vantagens que eu tenho ao usar o Nginx, ou no caso um web server. Então conceitos também que a gente precisa dominar e conhecer quando a gente está desenvolvendo ali para a web. Parte de Search Engines. Hoje em dia o grande desafio é o quê? Que a gente lida com um volume de dados absurdo. Então eu preciso ali de fato conhecer para entender como que eu consigo entregar, como que eu consigo, na verdade, fazer uma busca dentro desse volume gigantesco que eu tenho de dados, de forma que não demore ali 1-2 minutos para responder para o usuário. Então, para isso, eu preciso de ferramentas como o Elasticsearch, Solr e assim por diante. Tem outras, mas esses conceitos são fundamentais. A parte aqui de mensageria, Message Brokers, RabbitMQ, Kafka. Então, quando você está trabalhando ali, integrando suas aplicações, seus serviços através de mensageria, você precisa conhecer como que o broker se comporta. O broker é a ferramenta que vai fazer a orquestração dessas mensagens que trafega de um lugar para o outro. RabbitMQ e Kafka são os dois líderes de mercado que você também precisa conhecer. E aí eu tenho outros conceitos aqui, né? Real-time data, né? Como que eu arquiteto a minha aplicação para lidar com esse conceito de dado em tempo real. Aí a gente vai para alguns assuntos aqui, como por exemplo, WebSocket, SSE, Long Pooling, Short Pooling, também são assuntos que a gente precisa saber o trade-off entre, por exemplo, seguir ali para um pooling, ou para um WebSocket, ou para um SSE, quais as vantagens e desvantagens em cada uma dessas soluções. Venho aqui para a parte de GraphQL, e aí eu entro no conceito de NoSQL. Então eu tinha falado do Postgres, que é um banco SQL, e aí a gente tem uma série de outros bancos NoSQL. MongoDB, na minha opinião, o mais conhecido e o mais utilizado ali no mercado. O Redis a gente usa muito para cache, também esses dois aqui, ferramentas que você tem que conhecer, o mercado todo utiliza. A parte de NoSQL, você quebra ela em alguns formatos, né? Então você tem 6 formatos aqui, tá? Que é o Key Value, é o formato Key Value, a parte de Documents, então ele estrutura ali dentro como se fosse documentos. Aí tem uma parte de real time, a parte de time series, que ele persiste o dado ali, microdados, né? Por exemplo, cada clique do usuário eu quero estar registrando isso, então isso se enquadra aqui como time series. ColumnDBs como Cassandra, se eu não me engano, Netflix usa o Cassandra. GraphDBs, e aí entra o Neo4j, quando você tem uma árvore ali para resolver algum problema, alguma solução do seu sistema. E por fim, aqui temos a parte de Building for Scale, que a gente entra na parte de instrumentação, monitoria,
telemetria também que são conceitos importantíssimos, observabilidade. Como que eu monitoro? Beleza, desenvolvi minha aplicação, ela está lá em produção e agora como que eu monitoro? Para isso eu preciso conhecer e dominar os conceitos de instrumentação, monitoria, telemetria. Então também é outro mundo aqui que a gente tem para estudar. Enfim, é muita coisa que ele dá algumas dicas como se tornar um desenvolvedor back-end. Essa ferramenta aqui, pessoal, tá? Eu destrinchei aqui a trilha de back-end. Claro que aqui você tem um norte do que é importantíssimo ir conhecendo. Não é que você vai pegar todos os itens aqui e comer com farinha e aprender, não. Mas estou iniciando ali como back-end developer. Quero saber como eu tenho que seguir mais ou menos ali e para dominar os conceitos importantíssimos para um back-end. Você vai seguir nessa trilha, ela vai te dar um ótimo norte. E o mais bacana é, depois que você loga aqui na ferramenta, você consegue montar o seu roadmap. Você pode usar um roadmap pronto aqui, ou você pode criar o seu próprio roadmap. Então você adiciona algo que você acha que faz sentido aqui, você customiza ele, coloca outras caixinhas, outros itens que você quer estar aprendendo, que faz sentido para o teu contexto. Tem muito isso também. Depende também o lugar que você está trabalhando, o que é pedido naquela empresa, e aí você tem que também se aprofundar para atender as necessidades ali da empresa. É muito bacana essa ferramenta, achei ela fantástica, a parte visual aqui ajuda muito, eu sou uma pessoa muito visual, então esse formato de mind map aqui me ajuda muito a ir destrinchando aí cada tópico que a gente precisa estar estudando. Aqui também você pode clicar, ó, Visit Beginner Friendly Version, que é uma versão mais simples, né? Ele dá uma versão mais enxuta e mais descritiva, então, principalmente para quem está começando, né? Às vezes olha essa primeira versão detalhada aqui, acha muito confusa, enfim, muito verbosa, você pode escolher a versão aqui mais simples, se isso for facilitar a sua vida. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês já conheciam essa ferramenta, deixa aqui nos comentários. Se você não conhecia também, comenta aqui. Ou se você já usa ela, deixa também nos comentários. Quero saber aqui o que vocês acham sobre essa ferramenta. Se tem algo que eu não mostrei aqui, que vocês gostariam de saber, se vocês depois quiserem que eu logo aqui, a gente monta um roadmap junto, deixa nos comentários aqui que a gente faz isso junto. Mas é isso. Por hoje eu queria mostrar essa ferramenta e quis detalhar aqui a parte de back-end, que é a área que eu domino, que eu consigo destrinchar cada tópico aqui para comentar com vocês. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo também com aquele seu amigo que está iniciando ali na carreira e está em dúvida sobre o que estudar. Isso com certeza vai ajudar muito